Estamos de volta por aqui, mais uma vez, para o nosso encontro semanal através do Diálogo Espírita. Hoje nós vamos falar sobre otimismo, sobre perdão, sobre depressão e de um livro muito legal. No quadro Nós e o Mundo, a Andréia e a Maria Ana vão nos mostrar que ser otimista ou pessimista dá o mesmo trabalho, ou gasta ao mesmo tempo, com a diferença de que o otimista tem chances muito maiores de se dar bem. E aí basta que ele use com inteligência o seu livre-arbítrio para depois não ter que se arrepender de ter acreditado, de lutado e obtido as coisas erradas. A mesma Andréia vai demonstrar para nós que a depressão pode ser uma das consequências diretas do pessimismo, agravada frequentemente por espíritos desequilibrados e perturbadores. Isso no Espiritismo responde. Mas antes dela tem o Humberto que vai nos enfatizar a necessidade do perdão, especialmente nos dias de hoje. E para fechar, Rose Heidmann resenha o belo livro Remotos Cânticos de Belém. Aproveitem bem o nosso Diálogo Espírita de hoje. Olá, amigos! No quadro Nós e o Mundo de hoje, vamos falar de um tema muito interessante para os dias atuais, sobre o otimismo. E o tema seria: o otimista só tem a ganhar. Quando nós falamos sobre o otimismo, nós também vamos tentar entender um pouquinho se as pessoas otimistas conseguem conservar, o otimismo mesmo no mundo de expiações e provas, que é o mundo que nós estamos vivendo. Se é possível treinar a capacidade e essa habilidade mais otimista. Se nós conseguimos, ou melhor, se podemos ser realistas ou se somos otimistas. E como o pessimismo pode interferir? Então, está aqui comigo a Maria Ana para falarmos desse assunto e vamos iniciar pela definição do otimismo, Segundo o dicionário, a definição é a seguinte: é uma disposição para ver as coisas pelo lado bom e esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. Então é como se fosse uma forma do indivíduo olhar as situações que lhes acontecem de uma maneira mais positiva, mais favorável. Não significa, entretanto, que o otimista não tenha também as adversidades ou passe pelas suas dificuldades, como acontece com todos nós, Porém, a maneira como ele interpreta os eventos é olhando o lado mais positivo desses eventos do que o lado mais negativo. Isso também requer treino. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Eu queria perguntar para ti, Mariana, se você acha que a gente pode ser otimista nesse mundo de expiação e prova. E como que a gente consegue? Pois é, Andréia? Nós temos como base a doutrina espírita, que nos traz sobre a imortalidade do espírito, nos trazendo um alento para a vida futura. Então, diante das dificuldades, nós vamos ter aquela sustentação moral que é passageiro, que nós temos que suportar com resignação e lembrando que é realmente passageiro e que tudo que nos acontece tem uma programação e tem uma lição que nós podemos tirar, que é um aprendizado que faz parte do nosso compromisso, da nossa programação evolutiva. E isso torna o espírita mais confiante. Isso não quer dizer que nós não temos momentos de tristeza. Temos, porque nós estamos num mundo de provas e de expiações, com muitas dificuldades. Nós somos espíritos ainda em evolução, nós ainda temos muitas mazelas. E nós estamos, então, dentro de um contexto de muito sofrimento. Mas só de sabermos que a vida continua e novas oportunidades teremos, já nos deixa mais otimistas.
Então é possível sim, né, Mariana, ser otimista mesmo no mundo de expiação, né? E a doutrina espírita, ela é uma doutrina otimista, não é verdade? E a gente precisa identificar e separar e saber diferenciar o indivíduo que é otimista mais para o lado que seria exagerado, né? A gente também pode entender um pouquinho disso, e o realista, né? Então, existe, por exemplo, pessoas que falam, eu não sou pessimista, eu sou realista. A pessoa olha todas as coisas que acontecem de uma maneira mais crua, olhando o lado de ruim que tem acontecido de dada situação, né? O realista, ele precisa olhar as coisas como elas são, de fato. O otimista exagerado, aquela pessoa que tem a síndrome de Poliana, né? Você lembra desse livro? A Poliana menina, Poliana moça. Sim, o jogo do contente, né? Isso, o jogo do contente, que ela via tudo pelo lado positivo, mas era exagerado. Então, nesse caso, a gente fala, e a psicologia está trabalhando bastante com esse otimismo tóxico, né? Que na verdade é uma positividade tóxica. Quando a pessoa, ela não olha a realidade, ela nega o seu sentimento. E aqui a gente precisa diferenciar, né? Não é negar o sentimento, não é dizer que as coisas ruins não acontecem, não é deixar de sentir a tristeza. Tanto a tristeza, quanto a raiva, quanto a irritação faz parte do mundo, não é? E aí a gente entra nisso, né, Mariana? Como que a gente pode olhar as coisas da melhor forma, sem a positividade tóxica? Então, é a questão do ponto de vista, né? Nós vamos encontrar lá no Evangelho, capítulo 2, O meu reino não é deste mundo, a questão do ponto de vista. Se eu tenho um apego às coisas materiais, eu acredito só na matéria, no aqui, no agora e nas aparências, então eu vou fazer de tudo para parecer que eu estou sempre bem. Né? Eu não posso demonstrar as minhas tristezas porque o outro vai interpretar que isso é sinal de fraqueza. Perfeito. Então, quando eu me apego muito aos prazeres materiais, às aparências, eu deixo de construir dentro de mim o meu lado espiritual, que é o que eu realmente sou. Então, se eu tenho um ponto de vista materialista, eu vou estar sempre bem, mas é um bem forjado. Se eu acredito na vida espiritual, na imortalidade do espírito, da reencarnação e da grandeza de Deus como nosso Pai, eu vou sim ser uma pessoa otimista, sem exageros, sem retoques, porque vai ser uma fé inabalável, raciocinada, é uma verdade. Então é um otimismo realmente contagiante e não tóxico. Seria o otimista realista. Realista. Né? Que é não exagerar e não usar como se fosse uma negação da própria emoção, não é verdade? Então essa positividade excessiva também, que nós precisamos entender, ela também está ligada às falhas morais, né, daquele indivíduo, como você explicou. Então, se a pessoa tiver com dificuldades na aprendizagem, passando por dificuldades muito grandes na vida, às vezes ela se deprime, ela se desanima. Então, ela acaba ficando mais pessimista e pode adoecer, né? Com certeza, né? O otimista só tem a ganhar, né? A gente treina? Treinamos, podemos treinar. Como? Né? Sendo vigilante aos pensamentos, né? Não deixando que pensamentos negativos, pensamentos que não nos elevam, tome conta. Então, muitas vezes nós estamos tão no automático que nós esquecemos de olhar a nós mesmos, esquecemos de nos valorizar, de fazer o bem, de olhar o próximo. Então, o otimismo, ele é treinável. Nós podemos sim, quando nós colocamos em nós o amor, treinamos os nossos pensamentos para que ele não seja tóxico, né? Tudo isso vai nos favorecer, sim. Vai evitar que fiquemos doentes.
Ótimo, então aqui a gente já tem várias dicas, né, Mariana? A gente pode, como todos os outros programas que sempre a gente traz nessas informações, treinar, ser mais leve, vibrar no bem, né? Exercer a caridade, não fazer ao outro aquilo que não queremos que nos façam, né? E olhar o lado positivo, sim, da vida, sem o exagero, né? Sem negar os sentimentos, ter esse otimismo realista, na verdade, né? Compreendendo o nosso papel aqui neste mundo de provas e expiações, que é de aprendizado. E você deixaria uma mensagem de otimismo? Vamos acreditar que dias melhores virão, porque nós somos espíritos, né? Que estamos aqui para aprender e todas as lições, todas as dores são passageiras. Só o amor permanece. Ah, que lindo. Então, sigamos nesse caminho. Muita paz. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, Pássaros e Lírios. No editorial, Eternos Aprendizes. E ainda uma abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Queridos amigos, no quadro Fonte Allan Kardec de hoje, eu separei o título do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Perdoai para que Deus os perdoe. E vou focar no item Reconciliação com os adversários. Eu vou ler inicialmente para que depois a gente possa refletir. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago até o último centil. Pois bem, quem é o adversário? Quem é nosso adversário? É todo aquele que se contrapõe através de uma ideia, de um pensamento ou de um comportamento do qual nós não concordamos. Porém, cada um de nós tem um universo íntimo de conhecimentos, de vivências e de experiências. E o direito ao livre pensamento, ao livre-arbítrio. Isso nos leva a ter a certeza de que somente respeitando os demais seremos respeitados. E respeitando os demais não haverá necessidade da desavença, porque o que nos faz eleger alguém, um irmão nosso como adversário, é justamente essa diferença de pensamento e nós alimentarmos dentro de nós aquele sentimento contrário que nos causa o rancor, que nos causa a mágoa, que nos causa o ódio. E isso se reflete em todos os segmentos da vida, no segmento político, nas nossas disputas cotidianas do trabalho ou até do trânsito, e acabamos elegendo vários adversários e guardando aquele sentimento ruim, aquela energia ruim de um momento. Isso é curioso que acontece até com as pessoas que a gente ama. Muitas vezes um familiar nosso muito querido, por pensar diferente, ou por agir diferente, ou até por agir erroneamente com nós, um equívoco dele, acaba nos causando uma mágoa e nós, pronto, elegemos ele como um adversário em relação àquela atitude que ele tomou numa determinada circunstância da vida. Pois bem, a prisão a que Jesus se refere, e que seremos condenados, é justamente essa, ao vínculo com o sentimento ruim do rancor, do ódio, da mágoa que vamos carregar junto com nós. Então, Jesus nos propõe que para que evitemos essa prisão, desse vínculo que vai nos comprometer até para existências futuras, enquanto ainda estivermos próximos desses adversários aos quais elegemos, nos reconciliemos com eles, a fim de aprender a pedir o perdão e a perdoar. Não é tão fácil assim. Porém, esquecer e não alimentar a circunstância ruim, não alimentar aquele momento, aquele elemento que causou essa nossa contrariedade, é fundamental
para nos reconciliarmos, para não carregarmos aquelas algemas que vão nos aprisionar em relação às coisas ruins que acontecem na nossa vida. E isso é completamente normal, é natural da nossa evolução, da evolução do nosso planeta, do nosso momento evolutivo, que aconteçam essas desavenças, esses desentendimentos e todas essas situações de contrariedade. O nosso aprendizado é ter a maturidade de superar isso sem levar com nós o fardo, o peso de todas essas energias ruins, como o ódio, como o rancor, como a mágoa, que por vezes carregamos uma vida inteira e ao deixarmos esse mundo através da desencarnação, vamos sofrer, pois ainda estamos algemados e presos àquele sentimento com um outro espírito, irmão nosso, que já não está mais ao nosso alcance e não há mais como nós nos reconciliarmos nesse momento com ele. Então vamos carregar para uma próxima encarnação. O entendimento dessa fala de Jesus é esse: não carreguemos mágoas e rancores durante a vida. As situações vão ocorrer, mas nós vamos olhar justamente para a grandeza do universo, para a grandeza da vida, para a grandeza das leis de Deus, que vão tornar esses acontecimentos, essas ocorrências, como poeira, como coisas muito pequenas e que a gente vai conseguir superar. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, Pássaros e Lírios. Um diálogo sobre a verdade, breves apontamentos sobre a educação e ainda na seção livros que eu recomendo, a indicação de 2 livros. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Espiritismo Responde de hoje, vamos falar de uma questão bem interessante. Eu vou ler a questão e depois nós tecemos os comentários. A questão diz assim: a depressão pode ser provocada por maus espíritos? Vejam que esta é uma questão que muitas pessoas podem pensar erradamente que sim, que a depressão seria um transtorno mental que pode ser ocasionado pelos espíritos. Bem, aqui nós temos que esclarecer alguns pontos, não é verdade? Vamos pensar o seguinte: os espíritos, eles podem sim influenciar as pessoas encarnadas, sabemos muito bem disso, né? Até no Livro dos Espíritos há uma questão que explica sobre esse ponto, dizendo que os espíritos interferem muito mais do que nós próprios imaginamos, que muitas vezes eles que nos conduzem. Mas há também a necessidade da sintonia. Então, o transtorno depressivo é um transtorno de ordem afetiva, emocional, e ele é considerado um transtorno multifatorial. Isso significa que necessita de vários fatores para que o indivíduo desenvolva o transtorno afetivo, que é chamado de depressão, ou depressão unipolar, ou depressão maior. Esse transtorno depressivo, nós sabemos, né? Muitas vezes já passamos por esse transtorno na nossa vida, em algum momento podemos deprimir, conhecemos pessoas que passaram pela depressão, alguns familiares ou amigos que tiveram esse transtorno, e ele apresenta sintomas bem característicos. A depressão, ela faz com que a pessoa se sinta muito triste, angustiada, ela tem muita alteração, pode alterar o apetite, ela sente muita fome ou ela perde totalmente a fome. A depressão pode alterar também o sono do indivíduo, ele pode sentir muita vontade de dormir ou ter insônia, né? A depressão faz com que o indivíduo tenha sentimentos de culpa muito grandes, de desvalor, ele se sente inútil, ele se sente incapaz de realizar as tarefas. Ela mexe também com a questão da motivação. Os indivíduos deprimidos comumente falam que não sentem vontade de fazer as coisas, que se sentem desanimados. Então, nós temos vários sintomas para fechar um quadro depressivo. O médico irá, juntamente com o paciente e os familiares, observar se esses sintomas estão presentes
e por quanto tempo eles estão presentes para poder diagnosticar a depressão. O fato é que é um sintoma multifatorial, então ele depende da questão genética, da vivência cultural, social daquele indivíduo, da maneira como ele pensa, da maneira como ele leva a vida, como ele interpreta as suas situações de vida. Se o indivíduo vibrar numa faixa de pensamentos negativos, de pensamentos depreciadores da sua própria pessoa, vibrar na faixa da culpa, logicamente ele irá atrair espíritos também nessa faixa vibratória. Então, esses nossos irmãos, que são espíritos da terceira ordem, que são considerados espíritos perturbadores, né? A terceira ordem de espíritos, que são considerados espíritos cuja predominância ainda prevalece no mal, podem influenciar esses indivíduos que estão com esse pensamento negativo. Porém, não é só isso. Para gerar a depressão, tem que ter todos esses fatores. Então, se aquele espírito encarnado tem já uma vivência negativa, pessimista da sua vida, de si mesmo, do outro, do futuro, se ele está apresentando todas essas características mencionadas, se ele não muda o padrão vibratório, ele vai sintonizar com irmãos desencarnados que provavelmente também estejam deprimidos. E aí, essa sintonia favorece o transtorno. Mas não podemos afirmar, em hipótese alguma, que espíritos maus, esse nem é o termo correto, né? São irmãos nossos que apresentam dificuldades ainda no nível moral. Então, a resposta seria não, né? Vamos pensar com carinho sobre esses nossos irmãos e vamos manter sempre o nosso pensamento vibrando no bem. E lembre-se sempre, a depressão é um transtorno, necessita acompanhamento médico e também psicoterapêutico em muitos casos. Muita paz, irmãos. Falo rapidamente sobre 4 livros, todos de nossa autoria e para cuja leitura eu convido todos vocês. Temos aqui a Eficiência na Comunicação Espírita, editora DPL 2001, o Espiritismo em Visão Panorâmica, editora O Clarim 2006 e os últimos 2 livros da editora M, Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio de 2011 e de 2017, Admirável Mundo em que Vivemos. Os pedidos podem ser feitos pelo e-mail e pelo WhatsApp que estão aí na tela. Informe-se sobre os valores. Promoção especial de aniversário 25 anos lá de Paraná, o kit completo com os 4 livros com desconto de 30%, mas há também a possibilidade da venda avulsa a preço normal. Não percam esta rara oportunidade e boa leitura. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos. No Presença Literária de hoje, eu vou partilhar um dos meus livros de cabeceira. Dizem que algumas pessoas têm comfort food, né? Aquela sopinha que tomam quando ficam doentes. Eu tenho os comfort books, aqueles livros que você lê, relê, trelê e pega de novo cada vez que precisa deles, estão sempre do lado. Remotos Cânticos de Belém, de Wallace Leal Rodrigues. Esse livro é uma delícia. Quando nós estamos assim muito tempo em raciocínio lógico, fazendo contas, escrevendo peças de legislação que a mente começa a ficar árida, 15 minutos de intervalo, lê uma historinha dele, você fica de novo o ser humano completo, sensível, voltado para a realidade espiritual. O autor, Wallace Leal Rodrigues, foi um homem extremamente culto. Nasceu no Espírito Santo, mas viveu principalmente em Araraquara, São Paulo. Era diretor de teatro, ator, incentivava as atividades culturais. E tem até um teatro em Araraquara com o nome dele. Quando ele desencarnou aos 60 e poucos anos, era considerado um dos homens mais cultos do Brasil.
falava diversos idiomas, traduzia livros de diversos idiomas, tinha muitas publicações. Ele foi espírita, era espírita desde os 16 anos, trabalhando na divulgação doutrinária. Então tem muitas obras espíritas traduzidas ou escritas por ele. O Remotos Cânticos de Belém foi lançado em 1973 na Federação Espírita de São Paulo. O Wallace era editor-chefe do Clarim e da Revista Internacional do Espiritismo, em Matão, São Paulo, na sequência do trabalho iniciado por Cair Barchutel. Ficou muitos anos à frente desses órgãos de divulgação. Era também colaborador da revista O Planeta, escrevia em francês e em português com divulgações científicas, né, e aspectos sobre os fenômenos mediúnicos. No Remotos Cânticos de Belém, ele disse que fez, nas palavras dele, uma novela em forma de script cinematográfico, uma sinopse de roteiro. Ele fala que as histórias são todas ficcionais, mas muitas delas são conhecidas como lendas, como versões populares de acontecimentos, e algumas têm registros até mais exatos de pesquisas psíquicas. Eu adoro todas, mas quando pego o livro, eu lembro muito da história do Hu Xixi, um chinês, um monge velhinho, que era um consolo e socorro das pessoas num campo de concentração remoto da China há décadas atrás. Outra história que nessa época de pandemia, em que tantos entes queridos voltam para a pátria espiritual, uma história linda é da Adele Conrad, que perderam a filhinha de poucos anos de idade. A filha se chamava Jeannie, quando eles estavam voltando para a Inglaterra, e se submeteram a uma reunião em que eram tiradas fotografias, eles chamavam fotografias psíquicas, e apareceu o rostinho da filha registrado na fotografia entre os dois, sorrindo, e para eles foi um consolo profundo. A história é contada com detalhes no livro e nos emociona muito. Uma das histórias que me agrada muito nesse livro é de como surgiu a música Noite Feliz. Eu sou apaixonada por Natal, com todas as comemorações que tem. Mas a história de Noite Feliz tem diversas versões e elas aparecem no livro. Uma delas especialmente é encantadora. Deixa eu ver se eu acho que é página 268. O livro já está até marcado, de tanto manuseio. De vez em quando eu compro um novo, o velhinho vai ficando e dou para alguém de presente. É muito gostoso. É a história de Franz Gruber, que tinha ido visitar a irmã na véspera de Natal e precisava voltar para a aldeia, porque ele era organista, e precisava visitar também uma senhora muito pobre que havia dado à luz. E ele voltou pelos caminhos da montanha, em meio à noite, e quando estava caminhando, clareado ainda pela lua, naquele frio, ele começou a escutar, como se estivesse ouvindo assim, uma orquestra tocando de longe, uma música que ele nunca tinha ouvido. Era Noite Feliz. E quando ele chegou até o seu templo religioso, foi ao órgão e tocou. E a música, a partir dali, divulgou-se pelo mundo. Tem mais umas 3 ou 4 versões dessa mesma história, cada uma mais linda que a outra. E esse rasgo de espiritualidade que as histórias dele nos trazem, essa emoção que nos despertam, são essenciais para nós termos uma vida mais equilibrada, mais harmoniosa nesses tempos tão difíceis. Para mim, as palavras do livro ficção, não ficção, criação dele, repetição de histórias de lendas populares, são mensagens da vida espiritual para a vida terrena, nos despertando para aquilo que nós temos de mais importante, nossa capacidade de sentir, nossa capacidade de amar. Se puderem, não deixem de ler.